E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para ter uma conversa com vocês curta e direta, certo? Eu queria falar a respeito de por qual motivo você deve ter uma boa rotina de leitura. Mas antes de te dar os motivos para isso, eu queria só definir com vocês o que é uma boa rotina de leitura. Primeiro de tudo, ler bons livros. Ter acesso a tudo o que foi produzido de melhor por nós seres humanos, pela história intelectual da humanidade. Ler a boa literatura, ler os filósofos, ler todas aquelas tradições intelectuais que realmente tiveram um impacto na nossa vida. E, aliado a isso, ter uma rotina de leitura constante, né? Diária e adequada para isso. Né? Adequada para compreender e absorver todas essas conquistas intelectuais que tivemos durante a nossa história. Bem, e eu separei três motivos. O último é o mais interessante. Então fica até o final para que você possa refletir junto comigo a esse respeito. Primeiro de tudo, é fundamental que estudemos e que tenhamos uma rotina de leitura porque somos seres humanos. Simplesmente porque somos seres humanos. Sim, nós somos humanos porque somos inteligentes. Porque temos essa característica que nos distingue dos demais animais. E o melhor meio de exercitar essa inteligência é através do estudo. Nós temos algumas maneiras de estudar. E uma delas, talvez a melhor, né, e a mais eficiente delas é a leitura. Óbvio que você pode estudar de outras maneiras, como assistindo uma boa aula de um bom professor. E é por isso que eu recomendo a você que gosta de boas aulas, se inscreve aí no canal para que você tenha acesso a mais conteúdos de alta qualidade que eu vou estar compartilhando com vocês. Então, o primeiro dos motivos é você é um ser humano. Então, estude, exercite a sua inteligência, amplifique esse presente que nos foi dado, né, pela natureza e por Deus. Segundo motivo, né, o primeiro motivo nos leva ao segundo motivo, que é estudar, né, ler a boa literatura, ler bons livros, ler filosofia, ler história, nos dá repertório. Como assim? Nos dá repertório, munição, vocabulário, conceitos para compreender a realidade. Então, quando você se dedica à leitura, né, quando você tem uma rotina de leitura e quando você passa muitos anos lendo, você acaba tendo possibilidades, maiores possibilidades de entender a realidade das coisas. Tanto das coisas do mundo, da sociedade, né, a realidade mesma do ser, quanto a realidade das pessoas. Você tem possibilidade de compreender a si mesmo melhor e, por consequência, as outras pessoas melhor. Então, você consegue lidar melhor com a realidade política, com a realidade social e com as realidades interpessoais. E, por fim, o terceiro, e talvez o mais intrigante desses motivos, seja que, lendo, tendo esse repertório, você tem a capacidade de imaginar. E a imaginação ela é fundamental. Não se enganem, imaginar não é só ficar olhando ao léu, sonhando com coisas impossíveis. Não. Imaginar é ter a possibilidade de especular, de criar hipóteses, que é fundamental para o método científico, mas é também a possibilidade de criar modelos. Imaginar modelos, exemplos que são melhores do que nós. Então, esses exemplos são aqueles que nós queremos, que nós almejamos, e exemplos também piores, né, que são aqueles dos quais nós tentamos nos distanciar. Então, a imaginação ela é fundamental para a vida humana, para buscarmos algo melhor e nos afastarmos daquilo que é pior. E ler bons livros, boas literaturas é muito importante para isso. Então, por exemplo, quando eu leio A Memórias do Subsolo, de Dostoiévski, eu tenho ali experiências e experiências, uma amálgama de experiências na minha mão, né, que eu posso ter em algumas horas lendo. E aí eu integro isso na minha vida e consigo, portanto, estabelecer melhores caminhos para mim.